Bem-vindos à 72ª aula do curso de Filosofia. Hoje nós teremos uma questão muito especial, a partir da qual nós pensaremos, é a questão da inteligência artificial generativa. Essas novas ferramentas que nós encontramos na internet, que produzem imagens, produzem textos, produzem música. E essa questão me foi provocada porque numa página do Instagram que eu sigo, uma página de música clássica, apareceu um trecho, na verdade uma pequena música, uma pequena ópera de 2 minutos, que é surpreendentemente boa, produzida pela inteligência artificial. E justamente a partir dessa experiência, dessa música produzida pela inteligência artificial, eu lembrei de uma cena de um filme que é, enfim, a interpretação para o cinema de um livro muito interessante de Isaac Asimov, o livro Eu, Robô. Esse filme foi produzido há alguns anos, tinha aquele ator Will Smith como protagonista, e nesse filme ele lida com robôs. E há uma passagem no filme em que um determinado robô é acusado de cometer um homicídio. Ele vai ter, enfim, com esse robô que se chama Sony. Eu tive medo. Robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Não sentem fome, não sentem sono. Eu tenho. E tenho até mesmo sonhos. Seres humanos é que têm sonhos. Até cães têm sonhos. Você não. Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Essa cena provoca uma reflexão. Ela provoca uma reflexão no sentido do questionamento do que propriamente é a capacidade humana de criar arte, de criar sinfonia, de criar pinturas extraordinárias. O que é propriamente a criatividade? O robô diz, olha, eu não sou capaz de criar isso tudo, mas e você? Você que está aqui na minha frente, você é capaz de criar uma sinfonia? Você é capaz de criar arte? A humanidade é capaz de criar uma sinfonia. A humanidade é capaz de criar arte. Mas um indivíduo singular, escolhido ao acaso, provavelmente não o será. Assim como no filme um robô escolhido, ao acaso, certamente não o fará também. Mas a questão ultrapassa essa pergunta. Porque a questão diz respeito à potência criativa da própria humanidade. E a potência criativa da humanidade que, inclusive, cria o robô. Eu não sou capaz de criar um robô. Eu não sou capaz de programar um computador. Porém, há indivíduos que, em conjunto, são capazes de criar robôs, ainda que não naquela sofisticação toda, por enquanto. Há indivíduos que, em conjunto, são capazes de programar um computador. Há indivíduos que são capazes de criar música clássica, que são capazes de criar, enfim, quadros, que são capazes de criar obras literárias. Então, estamos aqui falando de uma potência da humanidade e não uma potência do indivíduo. E essa é uma confusão que aquela cena provoca. Porque o Will Smith pergunta para o Sony
A personagem do Smith pergunta para o Sonny se o Sonny é capaz de criar arte. E o Sonny rebate: você é capaz? O robô não é capaz, mas o homem é. O problema é que o homem singularmente não é. O homem geral é. A humanidade é capaz de criar arte. Será que somente a humanidade tem a potência da criatividade? O que são as potências da humanidade? O que é a inteligência? O que é a capacidade de criação da humanidade? Será que a capacidade de criação é propriamente, exclusivamente humana? Será que a capacidade do pensamento é própria e exclusivamente do ser humano? Será que há uma potência inerentemente humana da qual estão excluídas todas as outras coisas, que é a potência de pensar, de criar, de imaginar, de sonhar? E o que é propriamente, então, a inteligência artificial? A inteligência artificial seria aquela inteligência que não seria natural. Ou seja, estamos pressupondo aqui, logo de início, uma diferença entre uma inteligência que é natural e uma inteligência que é não natural. E aqui estamos falando de um certo tipo de inteligência artificial, que é a chamada inteligência artificial generativa. E o que é essa inteligência artificial generativa? É aquela que explora uma quantidade muito grande de informações, explora bilhões e bilhões e dezenas de bilhões e centenas de bilhões de informações para encontrar ali certos padrões que serão reproduzidos. Ou mais especificamente, nós temos uma quantidade enorme de dados. Todos os dados que estão na internet, todos esses dados compõem esse universo de informações do qual a inteligência artificial generativa retira esses padrões ou interpreta esses padrões, né? Encontra e interpreta esses padrões. E o que essa inteligência artificial generativa faz é reconhecer padrões, reconhecer relações entre dados e, a partir desses padrões, dessas relações, ela faz uma previsão de qual deveria ser o próximo dado. Então, por exemplo, se ela está escrevendo um texto sobre um assunto, ela vasculha bilhões de dados de informação de textos sobre aquele assunto, encontra as palavras mais prováveis que aparecerão, começa a escrever um texto e vai encontrando sempre, a partir da palavra anterior, a palavra mais provável que seria encontrada, né? Posteriormente, as relações mais prováveis entre as palavras, com base no contexto. Então, as palavras são selecionadas a partir das palavras anteriores, a partir de uma técnica de distribuição de probabilidade. E esta palavra é mais provável do que a anterior, então não vamos escolher esta. Ou seja, a inteligência artificial generativa é um programa no qual há um algoritmo que calcula a possibilidade desse termo e desse termo, ou dessa parte de uma imagem, daquela parte de uma imagem, ou daquele tom musical e do outro tom musical, ou de um movimento de um instrumento musical, o movimento seguinte, aparecerem juntos. E estes programas, então, têm a finalidade de fazer análise desses bilhões de dados, né? E classificá-los de acordo com as suas características, com seu gênero, com suas relações, com suas singularidades. E, portanto, a partir daí, criar novos dados, né? Textos novos, imagens novas, músicas novas que não estavam anteriormente
de forma completa nos dados analisados. Todavia, tudo que aparece num texto, tudo que aparece numa imagem, tudo que aparece numa música produzida por esses programas chamados de inteligência artificial generativa, tudo isso já estava disponível. Os fragmentos estavam disponíveis em bilhões de outros textos, de outras imagens, de outras músicas. O que esses programas fazem é um rearranjo, uma recombinação daquilo que já existe para criar algo novo. A rigor, vejam que interessante, essas ferramentas operam mais ou menos como os empiristas acreditavam que funcionava a mente humana. Vocês vão lembrar, John Locke, no Ensaio sobre o Entendimento Humano, afirma no livro 2, que só existem ideias, as ideias são obtidas pela mente, justamente pela experiência. Então, nós só podemos pensar e reformular e criar o que já veio até a nossa mente, o que está na nossa mente. Não criamos nada de realmente muito novo. O que nos parece novo nada mais é do que a recombinação do que já foi visto. Essa é a concepção empirista da mente. E trata-se aqui do mesmo princípio. A inteligência artificial generativa não cria nada novo realmente. Ela recombina aquilo que já existe, a que ela teve acesso. E o material disponível, a rigor, na internet é muitíssimo vasto. É muitíssimo vasto. Num sentido prático, há uma quantidade quase que infinita de informações. E eu digo quase que infinita por quê? Porque a cada momento se cria uma quantidade estupidamente grande de dados, a cada instante, a cada segundo, a cada fração de segundo. E é impossível que alguém, ou mesmo que uma máquina, consiga classificar e catalogar toda a informação que vem sendo criada a cada instante. Então, para todos os propósitos, estamos diante de uma quantidade insondável de informações. E uma parte dessa quantidade insondável de informações é que constitui a matéria-prima para a atuação desses programas de inteligência artificial generativa. Agora, há algo muito interessante que nós podemos refletir aqui. Essa quantidade insondável de dados, essa quantidade muito grande de dados, ferramentas como o GPT-4, por exemplo, vasculha, estão ali colocadas numa espécie de conjunto sem nenhum tipo de classificação, sem nenhum tipo de ordem. Um conjunto que tem ali as informações disponíveis. Porém, essas informações não têm ordem nenhuma. Essas informações são como que desconhecidas no primeiro momento. E mais, elas são de todo tipo. Elas não têm nenhum tipo de estrutura. Tá? Quando vistas a partir de uma perspectiva de um primeiro acesso. Trata-se de informações as mais aleatórias possíveis, que, todavia, permanecem ali dentro. Permanecem nesse conjunto de dados, que é um conjunto muito grande. E a cada instante, se nós estivermos pensando numa ferramenta bastante mais moderna, a cada instante essa quantidade de informações vai crescendo. E nós estamos aqui diante de um tipo de conjunto de informações curiosamente muito parecido com a ideia de um lugar metafórico em que tudo que acontece conosco imprime alguma marca, que é o próprio id,
da teoria psíquica, né, da teoria da estrutura psíquica de Freud. Nós podemos pensar o id desse modo. Lembremos que Freud se refere a essa dimensão do aparelho psíquico como um lugar evidentemente metafórico, onde tudo o que nós vivemos, tudo que nós passamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós experimentamos na vida, desde o primeiro momento em que tivemos algum tipo de sensação, de sensibilidade, tudo está registrado para sempre. Freud usa uma imagem muito interessante, que é a da cidade de Roma. Freud, vocês sabem, era um arqueólogo amador, então ele era muito interessado nessas questões das cidades, do progresso das cidades. E ele pede para imaginarmos Roma. Roma, vocês sabem, é uma cidade construída sobre as ruínas de uma cidade anterior, que foi construída sobre as ruínas de uma cidade anterior, e por assim vai até o Neolítico. E então há várias camadas em Roma. E quando, por exemplo, uma igreja primitiva é destruída e constrói-se uma igreja medieval sobre ela, e essa igreja medieval é destruída e constrói-se uma catedral renascentista sobre ela, o que é anterior desaparece. Fica debaixo do solo, fica numa camada inferior. Mas o Freud pede que imaginemos que todas essas construções anteriores, de algum modo, permaneçam. E que nós olhemos de um lado e vemos a igreja, enfim, dos primeiros cristãos ali. Olhamos a partir de outra perspectiva, vemos um templo pagão ainda mais antigo. Olhamos a partir de outra perspectiva, vemos a catedral moderna. A partir de diferentes perspectivas, todas as construções permanecem lá. É como se toda a história permanecesse viva para sempre. No id as coisas funcionam assim. No id, tudo o que nós passamos está ali. Não foi suplantado pelo novo. Uma experiência antiga não é superada pela nova. Então, tudo que eu passei quando era neném, tudo que você passou quando era neném, né? Tudo que nós passamos quando éramos crianças pequenas, quando éramos crianças maiores, e adolescentes, e jovens adultos, e até ontem, até hoje de manhã, tudo isso está junto no mesmo espaço metafórico, operando sem nenhuma hierarquia. Então, de certo modo, nós ainda temos 2 meses de vida, 6 meses, ainda temos 1 ano de idade, ainda temos 5 anos, ainda temos 10 anos, ainda temos 15, 20, 25 anos. E temos também a nossa idade, temos todas as idades simultaneamente. E, portanto, tudo que já passou pela nossa vida opera de certo modo. Todavia, opera de modo incontrolado. Por quê? Para Freud, o id é o espaço metafórico da energia livre, em que todas as pulsões atuam sem nenhum controle, né? E que inclusive não há nenhuma distinção entre bem e mal, entre positivo e negativo. As pulsões agem de modo, vamos dizer, dialético, porque elas agem nas duas direções. O diurno e o noturno são 2 aspectos indissociáveis no inconsciente. No id, que está todo no inconsciente, né? O ego tem uma parte no inconsciente, o superego tem uma parte no inconsciente para Freud, mas o id está todo lá no inconsciente. E o problema é que essa energia livre, essas pulsões, querem sair para o consciente. E aí o que acontece é que nós reprimimos essa saída, porque o que sairia seria inaceitável para o nosso ego. Nós não poderíamos lidar com o que nós temos no inconsciente. É ao mesmo tempo grande demais, pequeno demais, maravilhoso demais e terrível demais. E todos nós somos isso.
O inconsciente é o lugar onde tudo o que é possível existe ao mesmo tempo. Então, existe um aparelho que reprime esse inconsciente e que acaba, enfim, deixando que alguns elementos do inconsciente passem sob a forma de símbolo, né? Então, há essa repressão que acaba provocando em nós todos os nossos afetos, todos os nossos desejos, todas as nossas ações, né? A partir de tudo que nós vivemos. Essa energia escapa de uma forma um pouco mais livre, por exemplo, nos sonhos. Embora os sonhos que nós contamos já sejam um sonho estruturado pelo ego, né? Então não é exatamente o que sonhamos, nós já passamos por um certo filtro. De todo modo, essa energia quer explodir. Essa energia quer explodir. E o melhor é quando ela explode de modo a beneficiar a nossa existência, beneficiar a sociedade, quando ela é sublimada. Então, a energia sexual, as pulsões sexuais, as pulsões que estão livres no id, quando são sublimadas, se tornam a nossa profissão, se tornam a nossa arte, se tornam, enfim, nossa literatura. Agora, o que eu vou propor é que nós pensemos esse id, esse lugar da energia livre, justamente como esse universo de dados que está na internet, porque há semelhanças aqui. Vejam, trata-se de um conjunto indeterminado de informações de todos os tipos, em todas as direções. O que existe na internet. E há um processo, por meio dessas ferramentas, né, de inteligência artificial generativa, há um processo de seleção e de filtragem desses elementos, dessas informações, que são os algoritmos utilizados. Então, os algoritmos desses sistemas, né, desses programas, atuam justamente como uma repressão e permitem que escape aquilo que é cuidadosamente selecionado. E mais ainda, esse escape acontece de acordo com um princípio que é muito semelhante a um exercício psicanalítico. Esse escape acontece justamente, né, esse escape essa transformação daquela massa de dados informe e selvagem, brutal da internet, aparece sob forma estruturada de acordo com um método que é muito semelhante ao método da escrita livre, né? Com o método da escrita automática da psicanálise. Isto é, uma palavra puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Do mesmo modo que acontece nessas ferramentas digitais. Uma palavra puxa outra, que é próxima, puxa outra, de acordo com o algoritmo. E o que seria a função da escrita automática ou da interpretação dos sonhos? A compreensão, né, a rigor, de certos padrões ocultos e profundos da mente inconsciente. E aqui nós voltamos à pergunta sobre o que é a criatividade. A partir do aparelho psíquico, a criatividade é um exercício de recombinação de nossas experiências. Um exercício, de fato, da recombinação de tudo que nós já vivemos, mediado por um ego, por um eu, que a partir de sua própria consciência, estabelece as regras dessa recombinação. Então, nós somos criativos a partir de tudo que nós trazemos, de todas as informações, de uma quantidade também indeterminadamente grande de dados ocultos,
que nós retrabalhamos e reconfiguramos a partir de um algoritmo psíquico, por assim dizer, sobre o qual nós não temos conhecimento quase nenhum. Então, isso é a criatividade, isso é o que produz a arte. Dentro dessa perspectiva freudiana, a arte é um processo de sublimação, de transformação simbólica daquilo que nós trazemos no nosso universo desestruturado e desorganizado e quase infinito dentro de nós, né? E a partir daí podemos dizer que a máquina seja criativa ou não? Será que a criatividade é uma exclusividade humana? Um programa pode ser criativo ou a exclusividade é uma característica inerente do ser humano? Para lidar com essa questão, eu vou propor outra pergunta. O que é arte? A arte precisa ser produzida por um artista? Arthur Danto, um filósofo muito interessante, propôs a ideia do fim da arte, que a rigor seria a ideia do fim da história da arte. A partir de determinado momento, no século XX, a arte não é mais definida pela sua conformação ou pela conformação da obra a determinados cânones históricos. A arte passa a ser, enfim, qualquer coisa, e, portanto, não há mais um sentido para a história da arte, né? E o que define a arte, a rigor, seria o próprio artista. Agora, vejam, se nós temos uma arte produzida pelo computador, qual é o lugar do artista aqui? Será que essa arte produzida pelo computador realmente é arte? Isto é, será que o computador, o programa de computador, tem a capacidade criativa para criar arte? E aqui eu vou pedir que vocês ouçam comigo justamente aquela música que me referi no começo da aula, que foi encontrada num site, numa página no Instagram de música clássica. É uma pequena ópera, é um pequeno trecho de uma ópera, né? Se quisermos pensar assim, de cerca de 2 minutos, que foi produzida por um programa chamado Udio. Então, a rigor eu não vou dar autoria, porque o autor é o programa. E esse programa, evidentemente, ouviu milhões de músicas, né? E a partir de de um certo conjunto de orientações de uma pessoa, saiu-se com isso aqui. Vamos ouvir. Então,
Essa é uma gravação que não tem nada de, enfim, de criatividade propriamente de um artista específico. Não há nenhuma cantora específica cantando uma dessas linhas das cantoras. Não há um músico específico tocando ali. Tudo foi criado por essa inteligência artificial generativa a partir da obra de centenas de artistas, de milhares de artistas, a partir de milhares, dezenas, centenas de milhares, talvez milhões de músicas, de óperas ouvidas em diferentes palcos, em diferentes gravações. A pergunta aqui: quem é que escreveu essa obra? Uma inteligência artificial generativa. E escreveu a partir do quê? Escreveu a partir de um conjunto indeterminado de outras obras. E o programa tem como precisar quais são exatamente as fontes a partir das quais ele criou essa obra? Não, é impossível fazer isso. Então isso é uma obra sem alma, é uma obra fria. Veja, trata-se de uma obra que seria indiscernível, a rigor, numa gravação feita por um artista. Inclusive com os vários erros, com os vários problemas que são próprios de gravações feitas com artistas a partir de uma situação real diante de uma orquestra. Até esses erros estão reproduzidos aqui. E se dissermos que trata-se de uma música sem alma e de uma gravação sem alma, seríamos forçados a assumir que muitas músicas também feitas por humanos não têm alma. São gravações sem alma. Até porque o processo de produção criativa do ser humano também tem origem numa reunião inconsciente de influências as mais diversas a partir de tudo aquilo que vivemos e que vimos e que ouvimos. Agora, isso vai produzir, a rigor, uma transformação muito interessante no próprio mercado da arte, da música, da pintura. Porque a partir de agora, respondendo àquela pergunta inicial de Will Smith, o robô, o computador, é capaz de produzir uma sinfonia. O computador, o robô, um programa, é capaz de produzir arte com qualidade. Música, pintura, desenho, uma arte gráfica, visual. Em breve será capaz de produzir esculturas também com impressoras 3D que fossem produzidas por humanos seriam consideradas arte de qualidade. E aí a pergunta: onde fica a arte? Haverá artistas no futuro? Me parece que a arte popular vai sofrer um baque extraordinário, porque hoje você consegue acessar um desses programas de inteligência artificial generativa de música, por exemplo, e dá alguns comandos para o programa e ele produz música popular de boa qualidade, que poderia estar num CD de um artista, poderia estar no Spotify de um artista. Ele produz música clássica com alguma qualidade também, né? E como é que fica o futuro da arte, da indústria cultural de massa?
Se a partir de agora nós não precisamos mais de um artista para consumir a arte, se essa arte vem diretamente da massa informe de milhões de expressões artísticas que estão na internet, transformadas via um processo repressivo algorítmico naquilo que nós queremos precisamente ouvir, seja na música popular, seja na música erudita. E cada um vai ter a sua própria música, vai criar a sua própria música, sem nenhum esforço, em poucos minutos. E vai poder ouvi-la quando quiser para o resto da vida. E se quiser, vai comercializar essa música. A Igor não vai nem precisar, porque os outros podem fazer o mesmo também. Sem esforço nenhum, sem conhecimento nenhum, nem de música, nem de informática. E aí vem a pergunta, por que nós gostamos, por exemplo, de música? Por que nós repetimos sempre as mesmas músicas? Por que gostamos do mesmo? E a resposta é que, até certo ponto, a arte é uma atividade social. Nós ouvimos a música que os outros ouvem justamente para que nos conectemos com os outros. Então, a música que se repete muito na rádio passa a ser justamente a música que as pessoas querem ouvir. Os programas de televisão que se repetem, cuja fórmula se repete e que as pessoas sabem o que esperar, são justamente os programas mais queridos, mais assistidos, mais consumidos. Aquilo que é muito diferente sofre uma rejeição, justamente porque as pessoas não ouviram muito, não assistiram muito, não leram muito. O que é familiar é mais agradável. Todavia, nada impede que, de repente, comecem a surgir justamente as comunidades de internet, comunidades reais, nas quais os grupos passem a compartilhar essas produções da inteligência artificial generativa. E que assim realmente a indústria cultural sofra um baque. Que os artistas, que os cantores, que os músicos fiquem sem trabalho. É muitíssimo possível. Né? E que somente aquilo que é extraordinariamente diferente possa florescer e gerar, inclusive, dinheiro e reconhecimento. Aquilo que é extraordinariamente diferente. Aquilo que tenha uma qualidade que ultrapasse aquilo que já foi criado e que, portanto, o computador não pode reproduzir. Não até o momento em que ele tenha acesso a isso. Né? E o lugar da arte? Onde vai ficar? O lugar da arte produzida pelo ser humano. Bom, de algum modo, toda a arte que é acessada pela inteligência artificial foi produzida pelo homem. Né? Uma recombinação daquilo que é produzido pelo ser humano. Mas há aqui também um desejo subjetivo de produzir arte. Nós temos, muita gente tem, eu, por exemplo, eu sou músico também, né? Sou um músico amador, porém sou músico. E há um prazer que o ser humano sente ao tocar música, ao cantar, ao escrever, ao ler. Me parece que poderá haver uma retomada, ao mesmo tempo em que surge e que aos poucos vai haver essa tomada da arte popular e da arte erudita, ainda assim, da indústria cultural de massas, né, pela arte produzida pela inteligência artificial, haverá uma retomada da arte criada por indivíduos. A arte do sujeito que decide compor uma música e ele toca essa música para o seu próprio deleite, sem se preocupar se outras pessoas vão pagar para ouvi-lo, se vão querer ouvi-lo. Né? O sujeito que vai, com seu violão, compor para si mesmo. O sujeito com seu piano vai compor para si mesmo, que vai cantar para si mesmo, que vai escrever para si mesmo, que vai pintar para si mesmo. Sem a preocupação com o mundo,
do mercado da arte. E, a rigor, isso tudo já existe. Tá? Isso tudo já existe. Há as pessoas que praticam a arte por hobby, sem se preocuparem com o campo profissional da arte, que tem seus trabalhos, que tem suas carreiras, e que, quando chega a noite, sentam-se diante do piano, né, postam-se diante de uma tela em branco e começam a produzir arte. Esse tipo de arte, que não tem um propósito comercial e que, portanto, é uma arte, em certo sentido, do sujeito para si mesmo, né? Me parece que pode receber um grande impulso, justamente a partir do momento em que for onipresente a expressão artística produzida pela inteligência artificial generativa, né? E que vai tornar dispensável justamente a figura do artista profissional. Agora retomamos a questão da própria inteligência. As máquinas são inteligentes? O que é uma inteligência artificial? Vejam, tudo que é produzido na arte pela inteligência artificial é produzido em primeiro lugar pelo ser humano. E é uma recombinação a partir de algoritmos criados pelo ser humano, num programa criado pelo ser humano, daquilo que o ser humano produziu em todos os tempos e que está disponível como dados na internet. Então, a rigor, aquilo que é produzido pela inteligência artificial é produzido pela inteligência humana. A rigor, amigos, a inteligência artificial é a inteligência do ser humano. E o produto da inteligência artificial é produto do ser humano, em dois sentidos. Porque é produto do ser humano enquanto as obras que servem de matéria-prima para a estruturação da inteligência artificial. E é produto do ser humano porque o próprio programa de inteligência artificial foi criado por nós. E, em suma, podemos concluir que a inteligência artificial somos nós. Mas nós não somos artificiais. A ideia de que existe uma inteligência artificial é um equívoco, porque toda inteligência é natural. Inclusive a inteligência que vem, né, da escolha e da seleção sem o contato direto do ser humano, da escolha e seleção de dados para a criação da arte. Trata-se de uma manifestação de uma inteligência propriamente humana e, portanto, propriamente natural. A inteligência artificial é um conceito equivocado. E é um conceito que deriva da ideia filosófica de que existe uma diferença entre o natural e o artificial. Existe uma cisão entre o mundo natural e o mundo artificial. E aqui, meus amigos, Aristóteles estava certo. Tudo o que o homem cria é natural. O homem é um ser natural. Então, tudo o que o homem faz na natureza, a partir de potências naturais, com matérias-primas naturais, com causas formais, materiais, eficientes e finais, que são todas naturais. Não existe o artificial. Professor, mas e a cidade? A cidade, Aristóteles já diria, é natural também. Professor, e a poluição? A poluição é natural também. É produzida pelo homem, destrói as árvores, destrói os rios, destrói o nosso meio, mas é natural também. Devemos acabar com a poluição? Óbvio que devemos. Mas trata-se de acabar com algo que o homem produz enquanto ser natural. Com a potência industrial do homem, nós produzimos muito mais lixo que um cachorro. Mas o cocô que o cachorro produz e que ele
tenta cavar, né, na terra para esconder o cocô, o gato faz isso também, é tão natural quanto o lixo industrial que o homem produz, porque a indústria também é natural. Compreende? Essa diferença de perspectiva que eu estou propondo aqui a partir de Aristóteles. E a política é natural também. E os costumes também são naturais. E nesse sentido, a partir de uma perspectiva aristotélica, não há nenhuma razão em considerarmos que, por exemplo, devemos fugir da cidade para retornar à natureza. Não, devemos fugir da cidade para retornar ao mundo da natureza viva, das árvores, né? Das paisagens, sem construções, né? Sem cimento, sem concreto, aí sim. Porque as cidades estão na natureza modificada pelo homem. Mas essa modificação não torna aquilo que é natural artificial. A modificação na constituição de uma molécula que é transformada pela indústria para que se faça, o cimento, as ruas, os edifícios, o vidro, tudo isso, essa modificação não muda a natureza dos átomos de que tudo é composto. Então não se trata aqui, em nenhum momento, da produção de um mundo artificial, é tudo natural. E essa ideia da distinção entre o natural e o artificial é uma ideia filosófica que corresponde à separação intelectual do homem e do mundo. O homem passa a se ver, no final da Idade Média, no início da modernidade, cada vez mais separado da natureza. E essa separação tem um ponto ali na história da filosofia que é muito nítido, que é justamente a filosofia de René Descartes, na qual a mente separa-se do mundo. Eu não estou falando somente do mundo natural. A mente humana separa-se de todo o mundo. E torna-se, inclusive, a condição da possibilidade do mundo. É a mente que justifica o conhecimento que temos do mundo. É a partir do cogito, ou seja, a partir do momento em que o eu tem a certeza da sua própria existência, a partir de si mesmo. Enfim, justamente porque se ele duvida, ele pensa, se ele pensa, ele existe, ou seja, a existência é uma certeza intelectual, puramente intelectual, uma certeza fundacional que só depende do próprio eu. É nesse ponto em que, na filosofia cartesiana, estabelece-se uma ruptura entre o eu humano e o restante das coisas. O eu humano, a partir de agora, a consciência, o ego, não precisa ser justificado. E mais ainda, o seu conhecimento sobre si mesmo é imediato. Ele pensa e conhece no mesmo momento em que pensa. E há uma diferença fundamental com o resto do mundo que precisa ser justificado. O conhecimento de todas as coisas precisa ser justificado. Ou seja, o eu se põe à parte do mundo. A partir de agora, trata-se de realidades diferentes, que dependem de métodos de conhecimento diferentes. O eu não faz parte do mundo. O eu conhece o mundo, porém conhece o mundo a partir de fora. Flutua por sobre o mundo, sem dele participar. Essa concepção cartesiana da relação entre o eu e o mundo tornou-se dominante na sociedade, no Ocidente, na modernidade. E aqui nós temos, de fato, uma separação entre a essência do homem e a própria natureza. E mais, um afastamento daquilo que no homem, uma desvalorização daquilo que no homem é plenamente natural.
aquilo que é mais natural dentro dessa concepção, que é o corpo, que são as necessidades físicas, que é o fato de necessitarmos nos alimentarmos, né? Que é o fato de produzirmos sujeira. Isso tudo foi relegado a uma perspectiva cada vez mais desimportante. Não é isso que define o homem. O homem é definido em função de suas capacidades intelectuais. A ponto de que o homem, o trabalhador, que dentro dessa perspectiva era um trabalhador braçal, passar a ser considerado desprovido da sua própria humanidade. Então, nesse sentido, o sujeito tornado escravo era considerado menos homem, menos humano do que o sujeito intelectualizado. A ideia de que o mundo é diferente de mim, de que eu sou um e o mundo é outro, que é justamente a concepção de que tudo o que o homem produz, portanto, não faz parte do mundo natural, ou seja, o homem é o produtor da artificialidade, da não-natureza, porque o homem, a rigor, é não natural. E é não natural por quê? Porque ele produz a si mesmo também. A sua consciência constitui a sua própria natureza, dentro dessa visão cartesiana, que é de onde surge até o existencialismo. O homem produz a si mesmo. O homem é uma criação artificial de si mesmo. É essa concepção que vem a chegar até nós no século XXI com o conceito de inteligência artificial. Todavia, amigos, tudo que o homem produz, inclusive a si mesmo, produz no mundo da natureza, produz no mundo da física. Tudo o que há no interior da natureza. Isto é, até o robô, o Sony, daquele filme, do início da aula, é natural também. Porque ele é produzido por um homem, que é o ser natural, um ser natural. É produzido a partir de elementos da natureza. E a sua mente funciona de um modo natural. Portanto, esse robô também é parte da inteligência humana. A inteligência artificial é parte da inteligência humana natural. E a inteligência humana natural é uma potência da própria natureza. Nós somos seres naturais. E, portanto, se nós pensamos, se nós somos inteligentes, a natureza da qual participamos também é inteligente. E, portanto, veja, a inteligência artificial, que é produzida pela inteligência humana, que é natural, a inteligência artificial também é uma potência da natureza e, portanto, não é artificial. É plenamente natural. A concepção de uma inteligência artificial, meus amigos, é uma concepção rigorosamente antropocêntrica. É uma concepção que estabelece um eu idealista que é a origem da própria natureza, que se põe fora da natureza. Todavia, o mundo é humano e o humano é no mundo. O real participa da mente e a mente está no real. E o processo humano de conhecimento da natureza e de produção a partir da natureza é o processo natural da natureza conhecendo a si mesma e produzindo a si mesma também. Por quê? O ser humano não está fora do mundo natural, meus amigos. O ser humano é um ser na natureza. E não há nada fora da natureza.
a rigor. Nada que existe fora da natureza. Professor, e Deus? Vejam o movimento que Descartes faz, no qual, de certo modo, o homem colocado como a condição do conhecimento da natureza, a condição a rigor da própria verdade da natureza, o homem toma ali, em Descartes, o lugar de Deus. O homem, Descartes, o homem no empirismo, e o homem, inclusive no racionalismo crítico kantiano. Portanto, a visão moderna do mundo, na qual há uma realidade natural, mas há uma realidade artificial, e o que é criado pelo homem é artificial, não é natural, é uma visão que, de certo modo, ao pôr o homem como aquilo que está fora da natureza e que cria a própria realidade, que cria o próprio mundo, um mundo que não é natural, que é artificial, e que esse mundo artificial se coloca sobre o mundo natural. Esse homem, nessa concepção, é tomado como uma nova divindade. A concepção de que existe uma inteligência artificial cujas obras se opõem à inteligência natural do homem, que não é um ser plenamente natural, que é um ser que flutua por sobre a natureza, transformando a natureza e criando coisas artificiais, essa ideia é característica de uma concepção que diviniza o homem. O próprio nome, inteligência artificial, já diminui essa inteligência, é uma inteligência meramente produzida pelas pessoas. E a arte produzida por inteligência artificial é reduzida justamente porque trata-se-ia de uma arte de segunda categoria, de uma arte que não é verdadeira. Amigos, tudo o que é criado pelo homem existe no mundo natural, é produzido pela potência da inteligência da natureza, quer seja diretamente pelo homem, quer seja a partir de uma outra criação criada pelo homem, que é um ser natural. Amigos, não existe inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que mais uma manifestação de segunda ordem da própria inteligência que subsiste na realidade natural. A inteligência está na própria natureza. Enfim, antes de encerrarmos este encontro de 18 de maio, eu só quero propor que vocês entendam tudo aquilo que falamos sobre natureza e sobrenatural a partir da perspectiva de Bento de Spinoza. Se vocês lembram, para Spinoza, natureza e Deus são sinônimos. Um abraço e até a semana que vem.